Boa tarde, no caso boa noite, né? Os trabalhos estão sendo expostos à noite. Meu nome é Helder, faço farmácia noturno na Univag. Essa apresentação que eu vou fazer, eu peguei o terceiro tema, numa série de vários temas sobre dissolução em fármacos. Eu fiquei com a parte de dissolução, na verdade, sistemas de fluxo. Esses sistemas que usam diferentes sistemas de ensaios para poder fazer o teste de solução e alguns tipos de aparatos diferentes. Porém, antes de eu entrar com esses sistemas e começar a colocar desenho e explicar cada um parte a parte, eu vou dar só uma introdução novamente, o que já foi falado pelos meus dois companheiros antes, mas falando um pouco do que é uma dissolução, para assim eu poder fazer nexo com o que eu vou falar em seguida. Vamos lá, dissolução. Já sabemos que dissolução pode ser definida como o processo pelo qual uma substância sólida é dissolvida na presença de um solvente, de forma semelhante, no organismo. E para que um fármaco possa ser absorvido, é necessário que primeiramente ocorra a dissolução, ou seja, a liberação do fármaco na sua forma farmacêutica nos líquidos biológicos. Então, dissolução nós já sabemos sobre o que se trata. Eu vou pegar agora mais na parte dos equipamentos que são usados, na forma com que são usados, algumas normas, temperaturas e os aparatos com que são usados. Tá bom, pessoal? Então, depois de uma introdução sobre o processo de dissolução e seus diferentes métodos e aparatos, vamos falar sobre o primeiro. No caso é de cesta. As cestas são utilizadas principalmente para formas de liberação imediata, como cápsulas e comprimidos que tendem a flutuar quando em contato com o meio, mantendo-os imersos no fundo da cuba. A aparelhagem consiste de haste onde será acoplada a cesta. A cesta é cilíndrica e em malha de aço inoxidável, ou revestimento em ouro, com as dimensões descritas de 25 mm de diâmetro, 37 mm de altura e com abertura de malha de 40 mesh. Em alguns testes, durante o ensaio, pode ocorrer a obstrução da malha por componentes da formulação. Nesse caso, as farmacopeias recomendam a realização do ensaio pelo método 2, que é o método Compass, utilizando as âncoras. Vocês podem ver nas imagens que estão aparecendo. A sua âncora, por sua vez, consiste de uma peça helicoidal de material inerte, que é colocada ao redor da forma farmacêutica para mantê-la imersa no fundo da cuba. Outros modelos de âncora são aceitos pelas farmacopeias, devendo sempre verificar os parâmetros de validação do método. As cestas são consideradas como ferramentas de precisão, por isso é necessário que se tome alguns cuidados de utilização, a higienização e o armazenamento para que não ocorra nenhum dano às malhas, levando a resultados errôneos. Já no segundo modelo, vamos falar agora no método Compass. No método Compass é utilizada a mesma aparelhagem do método para cesta, apenas acoplando a pá. Outra variável de utilização de uma peça única é a haste e a pá. As pás apresentam duas lâminas em um ângulo de 180 graus e são constituídas de aço inoxidável ou algum outro material de revestimento inerte, como teflon, por exemplo. E vou colocar novamente algumas fotos aí, ou talvez um videozinho da pá funcionando. Já no terceiro método, vamos falar dos cilindros alternantes ou recíprocos. Esse sistema é utilizado principalmente para o ensaio em formas farmacêuticas de liberação modificada do tipo pérola ou grânulos revestidos. A aparelhagem consiste de duas cubas cilíndricas
de fundo plano, um conjunto de cilindros recíprocos de vidro, acessórios de material inerte, telas que são acopladas no cilindro recíproco, o motor e acionamento, que permite alterar verticalmente ou horizontalmente entre os cilindros dentro das cubas. O sistema foi baseado no equipamento para desintegração, onde a forma farmacêutica fica suspensa em um tubo, que se move através do meio. O meio pode ser trocado após determinado período de tempo. Quarto método, o método de célula de fluxo contínuo. Esse método pode ser utilizado para praticamente todas as formas farmacêuticas, exceto gomas de mascar e adesivos transdérmicos, pois possui grande utilidade em ensaios onde é necessário a mudança de pH do meio de dissolução, como no caso de formas farmacêuticas de liberação prolongada. Pode ser utilizado para formas farmacêuticas contendo fármacos com baixa solubilidade em meio aquoso, pois o aparelho possibilita modificações em sua estrutura física, de forma a permitir a circulação de 3 litros de dissolução por 22 horas, e pode ser modificado para volumes muito pequenos, sendo de grande utilidade na validação de formulações com baixa concentração de fármaco. A aparelhagem consiste de reservatório, uma bomba que impulsiona o meio de dissolução para cima, passando pela forma farmacêutica presa na célula. O material transparente e inerte e montada verticalmente. O sistema de filtros para evitar o extravasamento de partículas não dissolvidas. Então vamos ao quinto método, o método de par sobre o disco. Esse método é utilizado para avaliação de adesivos transdérmicos. E trata-se de uma modificação do método 2, que é o método de par, a gente falou o segundo método. Vocês podem ver que tem uma pá aí, no qual é colocado um disco de aço inoxidável para manter o adesivo esticado no fundo da cuba durante o ensaio. Ele tem uma particularidade, então, diferentemente dos outros ensaios, onde a temperatura utilizada tinha que ser de 37 graus, podendo alternar meio grau para cima ou para baixo, esse já utiliza uma temperatura de 32 graus, também com a mesma alteração permitida, pois essa é a temperatura da nossa pele, que é o intuito do teste. E por fim, e não menos importante, eu vou mostrar alguns exemplos de agitadores, que também participam desse sistema, cujos sistemas de fluxo. Os tradicionais são os agitadores magnéticos, que promovem uma agitação impulsionada pela ação de uma barra magnética, que é movimentado por um campo magnético rotativo. Tem o agitador mecânico, que é usado para homogeneização de elementos com consistência viscosa, e tem agitador em vórtex,